Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidada a Associação de Esclerose Tuberosa de Portugal. Vem representada pela Zélia Figueiredo, que faz parte da direção da associação. Muito boa tarde, Zélia. Muito boa tarde, obrigada pelo convite. Veio aqui então para nos apresentar a Associação Esclerose Tuberosa. A associação foi criada por alguns pais de doentes de esclerose tuberosa em 11 de julho de 2011, porque sentimos a necessidade de ter uma voz pública e ativa no país para apoiar melhor, acompanhar melhor os doentes de esclerose tuberosa em Portugal. E essa iniciativa partiu de alguma ocorrência familiar? Como é que aconteceu? Sim, somos pais de meninos com esclerose tuberosa, meninos, crianças e adultos, e portanto, como tivemos esta infelicidade, temos algo em comum para ter o objetivo de ajudar os doentes em Portugal. E qual que é o objetivo principal da associação? Temos pais, vários. Os médicos, como é que é? Temos vários objetivos. Neste momento, o nosso principal objetivo é sempre informar a classe médica dos tratamentos que se fazem fora do país, atualizar com novos tratamentos, atualizar a informação, porque os próprios médicos também recebem informação, mas estamos sempre atentas e tentamos atualizá-los também na medida do possível. Informar o melhor possível também as famílias dos doentes para terem o melhor acompanhamento possível, apoiarmos no que podemos, nem que seja ouvir alguns desabafos de algumas mães mais cansadas, mais revoltadas, digamos assim. E também, neste momento, um dos grandes objetivos é criar de facto hospitais de referência em Portugal e ter em cada hospital central, em cada hospital de referência para o tratamento da esclerose tuberosa, ter equipas médicas multidisciplinares a acompanhar estes doentes. É importante o acompanhamento periódico dos doentes em cada especialidade, porque esta doença abrange vários órgãos e são acompanhados em várias especialidades. E, portanto, o ideal é estes médicos comunicarem melhor entre si, estarem atualizados do estado atual do doente para o poderem acompanhar da melhor forma possível. E hoje aqui em Portugal, como que está essa doença? Ela está controlada? Está tendo uma medicação, uma atenção bem atualizada, não é? Sim, existem tratamentos para cada complicação em cada órgão. Efetivamente, temos esperança num novo fármaco que está a ser introduzido em Portugal para travar o crescimento destes tumores. E, portanto, é um medicamento que estamos com alguma esperança que ajude na qualidade de vida destes doentes, mas em cada órgão existem complicações diferentes e, portanto, existem tratamentos também diferentes. Há intervenção cirúrgica também? Sim, Zélia? há a possibilidade de intervenção cirúrgica. Mais comum é no cérebro, porque 90% dos doentes têm tumores no cérebro que provocam epilepsia refratária de difícil controle. E, portanto, poderá haver a necessidade de retirar algum tumor que esteja a provocar maior epilepsia. E também nos rins, porque são os dois órgãos mais afetados e em fase adulta poderá haver necessidade também de embolização do rim. Essa doença esclerose tuberosa, ela aparece em qual idade? Já se detecta desde a infância ou não? É uma doença genética, ou seja, é uma mutação que ocorre num gene do nosso ADN. Portanto, o indivíduo nasce com a doença.
pode ser diagnosticado ou não. Depende se a doença tem alguma manifestação ou não. Na maior parte dos casos tem, efetivamente, e é facilmente diagnosticado se juntar 2 critérios ou 3 critérios. Nomeadamente, mais vulgar é algumas manchas brancas na pele e epilepsia, juntamente com epilepsia, por exemplo. Foi o caso do meu filho. Mas é de fácil diagnóstico, algumas vezes, outras nem por isso, porque o indivíduo pode ter a doença, a mutação, e não ter qualquer manifestação e ser uma pessoa perfeitamente normal e não ter o diagnóstico da doença em si. O que daí dificulta o tratamento, não é? Não vai ter tratamento, não é? Se não tem manifestação, também não precisa de tratamento. Não precisa de tratamento. E depois, como é que a pessoa vai fazer alguma diferença na vida se ela tiver essa doença e não for diagnosticada? É uma doença, tem essa informação? É uma doença que varia de gravidade, de manifestação, de indivíduo para indivíduo, portanto, de doente para doente. Portanto, não podemos dizer se tem a doença, tem alguma complicação na vida. Não, poderá ter a doença consigo e fazer uma vida perfeitamente normal e não ter nenhum problema de saúde. Como poderá eventualmente ter complicações e dependendo dos onde estejam os tumores, em que órgãos estejam os tumores, tem que ser devidamente acompanhado periodicamente. A associação, ela é baseada no voluntariado, Zélia? Sim, somos 3 mães que estão no ativo na direção da associação e estão no ativo como voluntárias para tentar ajudar o melhor possível os doentes em Portugal. E neste momento vocês estão receptíveis a mais voluntários, a doações? Sim. O que é que vocês precisam dos nossos nós ouvintes? No nosso site temos de facto uma opção para apoiar a associação. Obviamente é uma instituição sem fins lucrativos, portanto depende de apoios e por isso precisamos obviamente de apoios para tornar viável, tornar realidade alguns projetos. Agora, na semana passada, no dia 15, vocês tiveram um evento, não é? Que ocorreu na associação. Sim, dia 15 de maio é o dia de consciencialização para a esclerose tuberosa e convidámos o apresentador Pedro Fernandes para ir ler um livro que a Novartis criou, a infantil, para contar a história da vida de uma criança com esclerose tuberosa a outros meninos numa escola. E pronto, e foi um sucesso. E agora, para esse fim de semana, o que é que a associação vai oferecer? Amanhã vamos fazer um piquenique no Jardim Zoológico Santo Inácio, no Porto, para convivermos com famílias e doentes de esclerose tuberosa e podermos assim celebrar todos juntos este dia de consciencialização da doença. Estão todos convidados, então, a participarem do piquenique, não é? Sim. Para os ouvintes que queiram receber informações sobre a Associação Esclerose Tuberosa, quais são os endereços? Então, estamos presentes no site www.esclerosetuberosa.org.pt. O nosso endereço de mail é info@esclerosetuberosa.org.pt e no site encontra também todos os contactos telefónicos. Estamos também presentes no Facebook, Esclerose Tuberosa. Zélia, gostaria aqui de deixar, para fechar a entrevista, deixar aqui um comunicado aos nossos ouvintes que tenham familiares com essa doença. Gostaríamos, em nome da associação, muito de deixar um apelo a todos os ouvintes da Rádio Horizonte. Gostaríamos que entrassem em contacto com a associação as pessoas que lidarem com esclerose tuberosa para podermos informar, podermos apoiar da melhor forma possível todas as pessoas que ainda não estejam a ser acompanhadas ou que estejam próximas da Associação de Esclerose Tuberosa em Portugal e que padeçam desta doença. Quais que seriam os piores desafios para quem tem um familiar com essa doença? Diversos, ao longo da vida e dependendo também da gravidade da manifestação da doença. Em cada idade existem
dificuldades diversas. Em crianças com a manifestação de epilepsia, de facto o doente tem algum atraso no desenvolvimento e, portanto, são crianças que requerem muita atenção, muito trabalho, com terapias, com acompanhamento clínico, com muita atenção na escola, uma formação constante aos técnicos de educação que os acompanham para saberem agir no momento de uma crise epilética. Enquanto adultos, na juventude existem algumas complicações, porque alguns doentes menos graves apercebem-se que de facto padecem desta doença e têm que lidar, por exemplo, na puberdade, em que começam a olhar mais para si próprios. Por exemplo, uma grande manifestação complicada nas meninas é uma robustez de borbulhas na cara, por exemplo, que marca bastante a face de uma criança, e temos que lidar muito com a imagem e com o amor próprio destas crianças. E depois em adulto depende obviamente da gravidade, mas poderemos ter complicações no seu cotidiano a nível profissional. Se não for possível ter um desenvolvimento adequado para ter uma vida normal, terá que ter algum apoio social, terá que ter algum apoio de instituições para a vida e o dia-a-dia destes adultos que são menos independentes, digamos assim. O inserir estes doentes no meio social é importantíssimo em qualquer idade. Estas famílias lidam com todo o tipo de dificuldades da sociedade, porque é difícil aceitar o que é diferente, não é? E portanto ao longo da vida lidam com várias dificuldades, digamos assim. Então essa associação veio mesmo para dar suporte aí a todos os níveis. A todos os níveis, não é? Clínico, social, emocional. No que pudermos ajudar, estamos cá. Essa é a parte positiva, então, Sim. Da história, não é? Apareceu uma associação para ajudar. Sim, porque sabemos perfeitamente o que é viver com esclerose tuberosa, porque lidamos com esta doença todos os dias da nossa vida. Agradecemos aqui a presença da Zélia Figueiredo, representando a Associação de Esclerose Tuberosa em Portugal. Muito obrigada. Muito obrigada a nós. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho, massagens e muito mais. Instituto de Beleza Neide Carvalho, na Avenida de Moscavide, 28 Resto de Chão, junto ao Monte Pio Geral. Marcações 910910903 ou 964574320. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.